Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de e os pés semelhantes a latão. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua perseverança. Sei que as últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas eu tenho uma coisa contra ti, que vocês toleram Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Dele tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto lançarei no leito de dores, bem como em grande tribulação os que com elas adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Ferirei de morte os seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei cada um o segundo as suas obras. Pode aplaudir Jesus. Se assenta. Feche os olhos. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo por essa palavra gloriosa. Hoje é culto de ensino. Então toma minha mente, o meu coração, a minha alma, e me coloca segundo a sua misericórdia, ao patamar que queres, ou embaixo ou em cima, isso não importa. O importante é a minha ligação do meu espírito com o teu espírito, e a minha mente com a mente de Cristo Salvador. Pai, essas almas não podem sair daqui do mesmo jeito que entraram, pois eles vieram com sonhos, vieram arrastando, e eles vão ir aqui voando nas asas de um novo tempo. São pessoas que vieram de longe para receber um pouquinho do teu amor e um pouquinho do teu abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus. Espera só um minutinho até o Senhor me revelar a palavra. Diga amém, igreja. Olhe para cá. Meus irmãos e irmãs que aqui estão presentes, nesse exato momento tem um anjo ao meu lado direito e vai anotar tudo o que eu aqui falar. A minha mão está limpa, meu coração está limpo, para trazer a vocês a notícia dos últimos dias, o tempo do avivamento e o tempo da destruição. Jesus está mandando aqui uma carta à igreja, uma delas das 7 igrejas que vivia na Turquia, ou na Ásia, melhor dizendo. As igrejas que Deus aqui em Apocalipse menciona João a escrever as cartas é de se assustar, porque cada igreja vivia um momento, cada igreja tinha um tempo de viver e um tempo de aceitar erros e acertos. Outras dessas igrejas também estavam vivendo como não se estivesse vivendo para Deus, vivia para o homem, não para Deus. Outras viviam em obras e não por fé. Outros viviam relaxadamente em sua questão de vida e nesse culto racional a Deus que estava totalmente adulterado. E por que isso? Porque as almas que ali se encontravam estavam totalmente destruídas e distorcidas pelo evangelho que assim eles estavam vivendo. Evangelho esse que veio do altar, evangelho esse que veio de um sumo sacerdote, de um pastor, não sabe? Ou sabemos nós que vemos que agora as igrejas têm um dialeto, cada uma desviando do caminho, cada uma pensando diferente da outra. Então a Bíblia diz que depois do arrebatamento de João na ilha de Patmos, está acabando o livro do Apocalipse. E Deus, antes de acabar o livro, Deus já estava falando sobre que a igreja gritava: a hora vem, Senhor, e também teu Espírito gritava. Mas antes desse grito acontecer, deveria ter algumas reformas. E isso começa no começo de Apocalipse. Deus preocupado, o primeiro capítulo já fala sobre João escrever todas essas coisas, porque essas coisas lhe sobrevirão de juízo. Então Deus está preocupado com 7 igrejas, 7 igrejas que estão se desviando da fé. Embora seja que a igreja de Filadélfia ainda trazia comoção ao céu, estamos falando agora de uma determinada igreja, porque as 7 igrejas como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia, estamos falando da igreja que mais comoveu o coração de Deus, a igreja que mais se preocupou, que Deus mais se preocupou, é a igreja dos dias da atualidade. E dessas 7 igrejas, qual é essas igrejas que representa hoje os dias atuais? A igreja de Tiatira é a igreja que representa as igrejas da atualidade, que representa as placas denominacionais. Nós estamos falando de uma igreja que agora tinha perseverança, ela tinha amor,
ela tinha sinceridade, ela tinha fé, ela tinha crescido em obras. A Bíblia menciona que essa igreja ela estava vivendo em perseverança, que essa igreja estava vivendo em obras, que essa igreja amava também, mas houve um alto consumo de dores. Essas dores foi acautelada por uma praga que entrou nessa igreja e que destruiu essa igreja de uma forma tal que Deus a rejeitou. Não importou o seu amor, Deus não olhou para a sua perseverança, Deus não olhou para nada. Deus o condenou, a igreja de Tiatira. E você poderia me perguntar, por que Deus condenou a igreja de Tiatira? Por que ela não foi aprovada no meio das 7 cartas e as 7 igrejas? Lembrando nós que no começo do versículo fala que Deus está olhando com o Filho de Deus com olhos como chama de fogo. E segundo o livro de Eclesiastes diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e contemplando os maus. E a Bíblia menciona que depois de Davi ter pecado contra Deus, ele pergunta: para onde irei? Porque tu vê todas as coisas. Davi achou que teu pecado de adultério tinha sido esquecido, Deus não tinha visto, ao ponto de usar o profeta Natã e olhar nos seus olhos e dizer: Davi, você pecou contra o exército de Israel e contra o próprio Deus vivo. Então Davi viu que realmente não dá para esconder de Deus. Se nós formos agora no motel com a prostituta, o anjo do Senhor está no quarto antes de você entrar. Se você agora for acender um cigarro, Deus estava antes de você pegar no isqueiro. É um Deus que antecipa os pecados, é um Deus que surpreende o pecador. E por quê? Porque Deus, Ele é o começo e o final. Deus é o alfa, Deus é o ômega. Não tem como escapar do quadrado de Deus, não tem como escapar da sua mão e dos seus olhos de fogo. É um Deus que tudo vê. Segundo a Bíblia Sagrada, esse Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão formoso e tão eficaz, que Ele contempla o coração e esquadrinha os pensamentos. Então antes de você falar, Jesus disse: ei, antes de vocês falar, Deus saberá o que vocês irão falar. Então Deus, Ele conhece tudo. Jesus, olhando e vendo os pensamentos dos fariseus, Ele cautelava e dizia aos fariseus: ei, vocês que vivem honrando a Deus com os lábios e fazem doutrina de homens, mas o coração está longe de mim. Então Deus está preocupado. Por que preocupado? Porque quando entra em Atos 2, o nascimento de uma igreja, nós vemos que agora Jesus, Ele dá uma promessa: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então vemos que a igreja precisava não só de palavras, mas ela precisava também de poder. Então Paulo escreve dizendo: o evangelho de Deus não só confia em palavras, mas em poder de Deus, porque os milagres acompanharão os que crerem, e meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Oh, glória! Aleluia! Então a igreja precisava revestir, ela precisava, era como Eliseu, ela precisava não somente ser o chamado de profeta, ela precisava vestir a capa de Elias, ela precisava receber poder de Deus. Então Atos 2 começa a consagrar uma igreja forte, valente, cheio de autoridade, cheio de poder. E ali Deus ficou tão feliz do céu, que chamou a igreja a um serviço. E esse serviço, Deus colocou a tua justiça nos primeiros dias de trabalho da igreja. E qual foi o primeiro dia de trabalho? A Bíblia menciona que Pedro, ele recebe o Espírito, ganha 3.500 almas, e agora Pedro e João vai até Forte Formosa. Mas não foi só por aí. Deus viu que Pedro e João receberam poder, viu que os Espíritos Santos já estavam tomando todos eles. Deus veio fazer uma visita. E vocês poderiam perguntar: que visita foi essa? Deus visitou o cofre da igreja. Deus entrou dentro do cofre. Eu quero dizer uma coisa nessa noite que Deus mandou dizer a todos os pastores e obreiros que ficam metendo a mão no cofre da igreja. A Bíblia menciona que Deus, Ele olha para o cofre, vê que está faltando o salário de Ananias, vê que está faltando o de Zafira, e Ananias e Zafira, e Deus começa agora a ver que a igreja precisa ter respeito, que a igreja tem um mandante, que a igreja tem um dono, que ele precisa ser honrado, precisa ter temor a ele, tudo que ele fala tem que ser cumprido. Então Deus viu que o cofre estava em déficit, porque aqueles que viviam dentro do templo, faziam menção da igreja, estavam
devendo para Deus. E a Bíblia menciona que Deus coloca essa autoridade sobre o Espírito Santo, ao ponto do primeiro assassinato. Eu vou repetir: o Espírito Santo assassinou. Vou repetir: o Espírito Santo assassinou 2 pessoas para que haja grande temor entre eles. É isso que a igreja precisa: temer a Deus, temer a Deus, precisa temer a Deus. A igreja precisa voltar ao primeiro amor. A igreja de Éfeso vivia também um complô, uma situação difícil também de nós olharmos e ver, porque Éfeso tinha tudo também, ela provava até quem entrava e subia no altar, mas parou de doar cestas básicas para os mendigos, parou de fazer o exército da caridade, e Deus assim também estava reprovando Éfeso. A igreja da capital, sim, porque todas as igrejas estavam em Éfeso, todas eram perto da Turquia. Então a igreja da capital de Éfeso, onde Paulo dá carta aos Efésios, está agora passando por esse momento também, o relaxo da obra. O tempo vai passando, o povo vai relaxando, e é isso que Deus está preocupado nos dias de hoje. A igreja parece que agora nós simbolizamos a igreja porque andamos de terno ou saia longa. Isso não é a igreja. Deus requer da igreja algo muito maior do que isso. Porque João, está escrito em Joel 2,28, o Espírito Santo manda Joel escrever: avisa esse povo aí, para não entrar e rasgar as vestes, porque veste nada presta. Ela não pode salvar, mas ela pode condenar, mas não presta para sacrifício. Manda eles converter e rasgar os seus corações e voltar a temer o Senhor, porque nesses últimos dias, se eles fizerem isso, derramarei meu espírito em toda a carne. Os seus filhos profetizarão, os jovens terão sonhos, os velhos terão visões. Deus prometeu esse espírito de poder. A igreja precisa voltar a sonhar, precisa voltar a viver, precisa voltar a viver. Aleluia! Deus está falando conosco, igreja. Aleluia, Deus da glória. Então a igreja perdeu força nos dias atuais. Os espíritos dominadores das trevas estão entrando dentro dos templos. E agora eu vou começar a pregar. Deus está falando de uma igreja que chamou a atenção da sua imundície, da sua impureza. A igreja de Tiatira, nós vemos que ela se encontra na cidade de Tiatira. E para quem não sabe, lá em Tiatira, antes de João ser arrebatado, aconteceu um fato no livro de Atos, lá em Tiatira. O apóstolo Paulo está andando, e no meio da Tiatira, da cidade, ele encontra uma mulher que vendia púrpura. A mulher chamada Lida foi liberta de espíritos malignos, ao ponto que Paulo estava perto da mulher adivinhadora, aonde ele expulsou aquele demônio de adivinhação que dava lucro aos seus senhores. O que era púrpura? Púrpura era um tecido vermelho que trazia muita sensualidade para aquele povo de Tiatira. Então aquela mulher, ela não só vendia vaidades, aquela mulher se pintava, aquela mulher vivia para a sensualidade. Você não vai ver ninguém vendendo esmalte sem com a unha pintada. Você não vai ver ninguém dentista com o dente torto. Você não vai ver nada disso. Você vai ver uma pessoa representando o que ela é, o que ela vende. Então hoje nós estamos vendo essa realidade. Vemos que Lídia foi liberta pelo poder que havia no nome de Jesus na vida de Paulo. Ela foi liberta da púrpura, ela foi liberta da vaidade. E lá em Tiatira acontece Deus condenando a igreja de Tiatira pelo mesmo fato. Qual é esse fato? Tolerando Jezabel. Aqui a Bíblia menciona de uma profetisa que entrou nos templos. O que tem a ver isso com a igreja atual? Muito. Nós estamos vendo pastora. Primeiro que pastora não existe, é antibíblico. Deus condena essa prática, porque a mulher não pode ser acima do homem. A mulher tem que ser calada nas igrejas, e o homem é chamado de sacerdote, de presbítero, de pastor. Não existe pastora, existe a mulher submissa ao marido. O apóstolo Paulo está dizendo que as mulheres sejam submissas aos nossos maridos, e que ela prenda em silêncio tudo que ela tem eficaz ao homem. Então nós vemos que o homem nasceu primeiro e deve ser governado na casa de Deus. No meio de 12 discípulos não havia mulher. Não havia mulher. Deus simboliza a imagem de homem. Então a mulher, ela precisa entender o seu espaço, e ela precisa respeitar que Deus chamou o varão para dirigir a igreja do Senhor Jesus.
começou o erro por aí. Então, quando a pessoa falar que é pastora, ela está mentindo. É o espírito do engano que chamou ela, porque o espírito do engano faz isso. Ele manda uma unção mentirosa para distorcer a Bíblia Sagrada. Nós vemos que realmente isso tem acontecido. E por que não funciona isso? Porque se uma mulher for pastora, e eu sou marido da Camila, e ela for pastora, lá em casa eu vou ter que obedecer ela. Por que, pastor Júlio? Porque ela é minha pastora. Isso não existe, vai contra o ensinamento bíblico. Então, mas lá em casa ela não é, ela é mulher. Não, você tem que ser pastor aqui, fora daqui. Tem que ser aqui, fora daqui. Não existe isso. Então vai ter um problema na Bíblia Sagrada, vai dar um rolo total, uma bagunça. A mulher daqui a pouco vai falar: ei, obreiro André, senta, deita, rola. A mulher vai mandar um espaço. E é isso que aconteceu aqui. Aconteceu isso. Aí você poderia perguntar para mim: mas Raquel não foi pastora? Sim, Raquel foi pastora de ovelha e não de alma. Não confunda as coisas. No tempo de Raquel não tinha igreja, mas a igreja começou em Atos 2. Agora tem ordem, decência, agora tem liturgia, agora tem ensinamento. Agora a igreja existe. Lá não tinha igreja, ele era ovelha, era animal. Agora não estamos lidando com animal, não, estamos lidando com almas. Eu quero deixar um recado aqui de Deus para as pastoras: se consertem dentro do altar. Isso que Deus quer, que essas mulheradas saiam do altar, porque isso está virando bagunça. Então, o que Deus quer? O que Jesus quer? Ele quer que a ordem seja respeitada. Não existe presbítera. A única coisa que a Bíblia menciona que existe é a diaconisa. O que Febe era uma diaconisa. Na Bíblia Sagrada você nunca vai ver uma pastora, nunca. Então hoje o espírito enganador está fazendo hoje o que? A irmã fala em línguas estranhas porque expulsou um demônio, porque trouxe uma revelação de Deus. Ela acha que tem um chamado para liderar um povo. Aonde na Bíblia Sagrada uma mulher liderou um povo? Débora foi uma juíza e deixou Balaque na frente. Ela não quis intervir porque ela sabia que era a liderança de um homem. Então tudo na Bíblia Sagrada você vê que é aparição de homens. Os 3 reis magos eram homens. Então, meus irmãos, o que vemos nos dias atuais? Esse erro doutrinário. E o que aconteceu na igreja de Tiatira? Esse erro Deus também condenou. Porque uma mulher entrou profetizando, está errado. E aí começou a liderar o povo. E a maioria das pastoras hoje são vaidosas, salto alto, sainha curtinha. Deus está falando nessa noite para nós acordarmos pelo espírito de Jezabel, que está tomando os templos de Deus, que está acabando com a igreja, que está profetizando mentira e está sensualizando os homens e destruindo a caridade e a moralidade sexual. Então Jezabel, quem era Jezabel? O que a Bíblia está dizendo dessa mulher aqui nessa igreja de Tiatira? Está dizendo que essa mulher era aquela mulher de 2 Reis, mulher esposa de Acabe, mulher que queria tomar, eu digo roubar o reinado do seu esposo. Acabe foi líder a rei, foi chamado para ser rei, e ela não respeitou o chamado do teu esposo, queria tentar no trono do teu marido, e Deus não aceita isso. Se Deus chamou você, é com você que Ele quer tratar. Se Deus chamou você, é com você que Ele quer falar. O homem intrometer é intrometido na conversa. Então o que acontece? Deus falou isso desde o Êxodo. Miriam se queixou em Arão. Por que Deus falava com Moisés? Deus falou: não importa o que vocês pensam, não, eu chamei ele, falo com ele face a face. E Miriam recebeu o que? Uma lepra. Deus chamou você, então particular é com você, não é com o teu próximo, não é com o teu vizinho. Deus foi com a tua cara, é com você que Ele quer falar, é com você que Ele quer instruir, é você que Ele chamou, é você que Ele confiou, e o outro não pode entrar no meio. Aleluia! Então, quem era Jezabel? Jezabel, esposa de Acabe, vaidosíssima, passava maquiagem, pintava os olhos. E ali estava no tempo do profeta Elias. Instruiu o poder sobre Elias há algum tempo, até o ponto de ir para a caverna com fraquezas espirituais.
Mas ainda em Israel havia 7.000 homens cheios do Espírito Santo que não se dobrou ao pecado de Jezabel, cheio da graça, do poder da glória de Deus. Aleluia! A Bíblia menciona que Elias vai ter um encontro com o exército e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Deus derrama fogo no altar de Elias, mesmo com água. Deus manda fogo e o altar seca e pega fogo. E Deus mostrou realmente que Elias falava. Era Deus com Elias. E por que Elias brigava tanto com Jezabel? Porque Jezabel era a pastora dos profetas, ela que sustentava esses profetas, era ela que ensinava eles a profetizar e chamar o povo à adoração a Baal. Era ela, os altares de Baal entrou no templo de Deus. E é tempo de nós derrubarmos esse demônio dentro da igreja. Vai para a rua, Satanás, porque o altar é de Jeová, o altar é de Jeová. O altar pega fogo, o fogo continuamente pegará no altar do Senhor. Calma, Deus continua falando com o teu povo. Então esses altares entraram, esses altares estranhos. E como aconteceu isso? Também aconteceu no templo, no segundo templo. A Bíblia diz que o rei Joás pega o altar de Damasco e coloca no altar do templo de Deus. E Deus se irou com aquilo. Então está acontecendo com a igreja. A igreja está tolerando Jezabel. A igreja está tolerando mulher de saia curta. A igreja está tolerando mulher de peito de fora. Os homens que vêm buscar a Deus estão vendo bunda na frente deles e estão caindo em imoralidade sexual. A igreja está vivendo esse tempo, o tempo da apostasia e da insexualidade, e da Tiatira, a prostituta profetizando os templos, peituda, mulher peituda, bundudas indo ao altar, rebolando para o obreiro masturbando pensando em mulher. E assim a igreja está indo toda para o inferno, pela sua imoralidade sexual, pela sua pureza sexual. Mas Deus é vingativo de todas essas coisas. Então dá uma bagunça. É salto alto rebolando, e fica com o cabelo para lá, e joga o cabelo para cá. Todo mundo se preocupado com beleza física e matando seus irmãos que vieram buscar a vida. São pastoras endemoniadas. E Deus está falando que esse século está vivendo esses dias. E por que não é muito falado sobre o corpo? Por que o corpo não é muito falado? Porque se falar do corpo, essa irmãzinha vai parar de dar o dízimo, porque ela é muito sensualzinha. Eu não quero nem saber, não vem aqui por causa de dinheiro. Fica com o teu dinheiro, com a tua perdição. Eu quero entrar no céu, pregar a justiça e viver a eternidade com Ele, morar com Ele. Oh, glória! Aleluia! Essa igreja estava vivendo e ainda está vivendo na terra. São pessoas com saia curta. Uma mulher que vem para o culto, você acha que ela não dá uma voltinha no espelho? Ela sabe que está com a bunda mostra. Ela sabe que ela é uma sedutora. O demônio está no corpo dela. Imagina um homem que vem na fraqueza, igual esses dois jovens vieram, das drogas, do crime, ou da onde vem aqui para buscar a Deus. E uma mulher passa perto deles com sensualidade e tudo à mostra. Eles entram na carne e nunca mais vão ver o Espírito no culto. Essas mulheres derrubam homens na igreja. Essas mulheres vêm para destruir o altar do Deus Santo. Esses demônios, Deus nunca colaborou com eles. Deus é vingativo disso. A Bíblia menciona no livro de Gálatas que imoralidade sexual, lascívia é um pecado que Deus abomina. Só gosta de estar nessas igrejas quem é carne. Porque quem é carne se inclina para a carne, mas quem é espírito se inclina para o espírito. Oh, glória a Deus! Aleluia! Então, o que essa
mulher fez? A Bíblia menciona que essa mulher agora, ela tem toda a autoridade, parece que ela é a bambambam. Tomou agora Acabe, viu Acabe triste, seu marido. E por que Acabe estava triste? Porque Acabe é um tremendo invejoso. Ele viu Nabote com sua vinha, e Nabote cultivando, pisando em uvas. Ele viu, nossa, que uva linda, que vinhadeira linda. Então Acabe olhou com os olhos grandes na vinha de Nabote. Nabote estava vivendo a sua vinha, mas a vinha não era dele. A vinha, ele estava zelando pela vida dos seus pais, que assim cultivaram a vinha. Então Acabe sobe ao palácio, está triste, e ela pergunta: homem, o que tem contigo? Acabe olhando: olha, eu passei na vida de Nabote, queria negociar com ele, ele não quis negociar comigo. Então essa prostituta, essa pombagira, tomou com raiva, porque a pombagira também mata. A pombagira tem raiva. Quando você fala para a mulher: mulher, você está muito sensual, ela voa no teu pescoço. Eles ficam bravos, eles têm um espírito de facção, eles ficam discutindo, eles dá bababá, e bibibi. Começa a parar de pintar o teu cabelo para você ver. A tua igreja inteira vai te perseguir, porque ninguém quer você semelhança à imagem de Jesus Cristo, que também tem o cabelo branco. Os demônios não querem que você pareça o mais farto de Jesus, porque os demônios já sabem que você tem a semelhança e imagem. Ainda mais com esse cabelo branquinho. Ei, que eu vi os olhos como de fogo e os seus cabelos como a branca lã neve. Ei, meus irmãos, imagina a pombagira vendo esse cabelo branco, aí ela vai pra cima. Não. O que aconteceu? Ela chega um conselho e diz em Nabote: ei, Acabe, fica tranquilo, eu vou dar essa vinha para você. Ela reúne 3, 4 homens, não sei. E há uma coisa que ela fala. Ela diz que agora ela está passando um momento muito interessante na sua vida, porque ela está mostrando que ela é uma mentirosa. Essas profetisas que estão nos altares estão mentindo, profetizando, enganando o povo com sensualidade. Foi o que a Bíblia está dizendo. Vocês estão tolerando essas mulheradas, tudo sensual na igreja. E muitos se dizem: eu sou profeta do Senhor. Profeta coisa que nada, porque profeta não consegue viver com o altar de Baal. O profeta não consegue cultuar altar estranho. Profeta derruba os altares e anuncia que só existe um Deus em Israel. Culto de ensino, que coisa linda que Deus está nos ensinando. Está doendo, irmã? Come o livro. Ele é amargo, mas ele desce como mel. Não foi isso que o João foi recebido do anjo? Então, o que aconteceu? Acontece que essa mulher agora, ela coloca uma mentira. Fala que Nabote fez algo terrível. E Nabote foi morto a pedradas, inocentemente. Então Acabe dominou a vinha de Nabote. E Deus jamais cultua com injustiça. Mandou o profeta Elias avisar a Jezabel: ei, mulher, tu vai morrer a pedrada. Você vai passar por cima do carro, vai passar. Você vai ser engolida por cachorro e cães. O tempo vai passando, essa mulher está achando que ela está dominando a igreja. Ai, quebrou minha unha na hora que eu fui profetizar. Ai, meu cabelo. Jesus está falando. Ai, meu batom. Ai, o microfone pegou um pouquinho meu batom. Eu não posso dar muita glória a Deus, senão minha maquiagem vai trincar. Peitinho empinado, bundinha levantada. Achou que estava dominando o reinado igual um pato, que acha que está dominando a lagoa. Existiu o profeta, e Deus acabou com aquela palhaçada e profetizou a sua ruína, o seu fim, porque estava levando o povo de Israel a pecar contra outros deuses. E a sensualidade, ela tentou, a única coisa que restou nela, a sensualidade. Por quê? Porque ela nunca teve o contato com o Espírito Santo. Então a única coisa que ela tinha como defesa, ela usou. Jeú vem para matar, o 10º rei de Israel vem para matar Jezabel. E ela olha da sacada e vê ele vindo, coloca uma lingerie, fica seduzindo ele, coloca e passa maquiagem em volta dos seus olhos. Então Jeú manda matá-la.
vai cair da janela. Foi morta. Segundo a Bíblia Sagrada, passaram por cima dela com a carruagem. E os cães comeram o corpo inteiro, mas não comeu os pés, as mãos e o rosto. E por quê? Porque no rosto tinha maquiagem, nas mãos tinha esmalte e no pé também tinha esmalte. Isso ninguém fala nas igrejas, né? Por que ninguém prega isso? As partes que estavam pintadas de Jezabel, os cães não devoraram. E por quê? Porque essa porcaria que vocês passam no corpo sem Deus mandar, nem cachorro come. Essa porcaria vai te libertar. Você não nasceu com a orelha furada. Se Deus quisesse uma mulher de brinco, deixava a orelha furada desde o início. E assim foi a sensualidade entrando na igreja. Tiatira estava vivendo isso. Tiatira viveu e está vivendo isso daqui nesses últimos dias. Então, o que ela está ensinando? Doutrinas de sensualidade. Nós estamos vendo nos últimos dias, igreja. Nos altares estão ensinando a maquiar, estão ensinando a seduzir, estão ensinando a ir para a academia. Enquanto você está empinando, quem está deixando seu bumbum empinado, as almas estão morrendo no crack, no crime, nas drogas. E qual é o evangelho verdadeiro? Ir à academia ou ir para o campo atrás de almas perdidas? Qual é o evangelho verdadeiro? Qual é o que está na Bíblia? Qual é o mandamento? Me explica qual é o mandamento. Qual foi o mandamento que nós ensinamos e que nós assim conhecemos? Foi ir para shopping, foi ir para isso, para aquilo. O apóstolo Paulo disse: a vida que eu vivo agora, eu vivo para a glória de Deus. Então temos que viver para Deus, morrer para Deus, respirar para Deus e ir atrás dos pequeninos. Isso é promessa para os servos, e que se dizem servos. Então ela está dizendo o quê? Jezabel, os servos que iam atrás de alma, ela corrompeu os servos. Foi aqui que está escrito Tiatira. Jezabel pegou os servos e a introduziram maneiras, uma sensualidade. Eu quero dizer aqui, para vocês não assustarem o que vocês vão falar, não tem criança aqui, tem algumas ali, mas eu vou falar porque eles não vão entender no simples e eficaz da palavra, porque o Espírito Santo é muito inteligente a falar. Está havendo orgias dentro das igrejas. Jovenzinho que canta no coral está transando junto com a menininha que faz o back vocal. Isso está acontecendo a milhares. A prostituição tomou a casa de Deus. E Deus falou para mim nessa noite: avisa eles, avisa o Brasil, a todos que ouvem, que a minha espada está afiada no dia da vingança. Aleluia! E avisa eles. Por isso que está escrito lá no versículo 23: ferirei de morte os seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei cada um de vocês segundo as vossas obras. Foi Deus que falou isso para eles: tira, todas as igrejas vão saber quem sou eu. Por isso que Deus estava, a única igreja que Deus falou que ia matar das 7 igrejas foi Tiatira. Assim como ele matou Jezabel, ele vai matar todos que participam e comem da mesa dos ídolos. Ou não sabem vocês que não se pode ceiar com Cristo e ceiar com os demônios? Não se assenta junto com a mesa de demônios. Os demônios, anjos caídos, entronizaram nos templos. Você não entende isso? Que através da sensualidade sua, do seu corpo, você já matou muitos homens na masturbação. Mas vocês não aprendem isso e vão morrer com o coração duro. Deus não quer saber de nada. Ele quer que cumpra o que Ele mandou. E essa é a obrigação minha e tua nessa noite. Se nunca te pregaram isso, aproveita que a verdade está descendo de cima do templo dos céus. Recebe essa verdade e diz: obrigado, Jesus.
por ter me alertado meus olhos. Eu estava enganado em trevas, agora eu vejo uma grande luz. Irmãos, Deus jamais chamou a sua igreja para ter associação má. Deus, Ele não quer que a igreja viva com a maldade, com a impureza, com a sensualidade. Apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto: ei, dentro de vocês, no meio de vós, jamais falam palavras de prostituições. Deus odeia isso. Deus odeia perna de fora. Deus odeia peito empinado, homem sensualzinho que vem na igreja regaçando a manga, com a camisinha aqui, não respeita mais a casa de Deus. Perderam o temor da casa de Deus, mostrando tatuagem, mostrando as pernas. Por que vocês acham que vocês estão separados das mulheres? Porque se eu deixasse mulher e casal aqui, estaria esfregando a mão. Ei, amor, que palavra. Aqui não é lugar de namorar, aqui é lugar de cultuar a Deus. Você cultua ao seu lado, a tua esposa cultua do outro. Aqui não é lugar de ralar coxa, não. Quer ralar coxa na cama. Aqui é o lugar de ter respeito, temor. A nossa alma está indo para o inferno por causa desse pecado de imoralidade sexual. Vocês estão achando que é brincadeira? Então uma mulher, ela tem que negar a sua essência, porque toda mulher hoje quer fazer idosa, quer estar bem empinada, mostrando assim: ah, ela chegou a deusa. Esse corpo que você tanto cuida, tanto ama, baratas vão comer ele, vai entrar pelo ouvido, vai sair pela boca. Eu digo uma coisa: no inferno também tem barata, tem aranha, tem cobra. Vai entrar dentro de você e sair para o outro lado, você vai gritar a eternidade, aqueles bichos comendo você. Vocês acham que Deus é um Deus bonzinho, que ama todo mundo? Você não conhece a ira desse Deus. Vocês estão brincando com coisa séria. Vocês ficam abrindo igreja para ganhar dinheiro, ficam fazendo coisa errada. Esse Deus é vingativo. A Bíblia diz, os profetas já diziam no tempo antigo: ai daquele que cai na mão do Deus Altíssimo. Nada pode salvar o homem quando ele cai na mão do majestoso e poderoso Jeová. Ele diz: agindo o Senhor, quem vai impedi-lo? Quem? Então, quando nós vivemos nesse corpo, faremos o que Paulo diz em Romanos 12:1: que todo o corpo, alma, espírito seja plenamente santo e irrepreensíveis até a volta de Jesus Cristo. É um mandamento. Igreja, olha que interessante o que Deus falou no Êxodo. No Êxodo não tinha igreja, mas Deus escolheu o povo de Israel e separou ele do mundo. O povo de Israel, se você não sabe, no livro de 1 Coríntios capítulo 10, a Bíblia menciona, e Paulo dá a certeza do que ele vai falar agora. Ele diz que todas aquelas pessoas que saíram da terra do Egito e passaram por meio do Mar Vermelho foram batizados. Como assim foram? Deus, quando eles passam pelo mar, apóstolo Paulo disse, eles foram batizados. Deus colocou como um batismo. Eles entraram na água e saíram da água. Então ali Deus já começa a separar teu povo depois desse batismo. E o que ele fala no livro de Êxodo? Para que o povo de Israel não se associe com os moradores da terra. Olha que coisa tremenda. Oh, meu Deus. Meu Deus, meus irmãos. No livro de Êxodo diz 23:2: não seguirá a multidão para fazer o mal, para que não se torne armadilha no meio de ti. Então, se lá não tinha igreja e Deus mandava separar, quanto mais hoje que a igreja é lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. A separação tem que haver no meio do povo, os que servem e dos que não servem a Deus. Tem que haver uma separação, meus irmãos. Ou se eu sou de Deus, ou se eu não é. Se eu não for,
vou ficar quietinho no meu canto, não vou passar profecia, não vou nem dar glória a Deus. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma coerência em minha vida para dar glória, que minha vida é destruída. Refazer o altar é a essência e a promessa que Deus deu a todos a fazer. Refazer o altar, refazer sua vida, nascer de novo, é uma esperança que está escrito no livro de João, dizendo que o homem é necessário nascer de novo. Ou nós somos de Deus, ou somos de Jezabel, ou somos da prostituição, ou somos conservação da alma, ou somos da morte, ou somos da vida, ou somos da luz, ou somos das trevas, da piedade ou da impiedade, do amor e do ódio, do céu ou da terra, do céu ou do inferno, de Deus ou de Mamão, de Deus ou de Lúcifer. Ou somos direito ou somos esquerdo, ou somos ovelha ou somos bodes. Essa separação é que Deus permite para que a igreja entenda que é necessário não brincar mais com a palavra de Deus, que é necessário guardar o caráter, guardar e entender que seu corpo pode matar 10 homens, assim os homens podem matar mulheres também. Parar de ser macho. Deus não quer macho, Deus quer homem de Deus, porque o homem de Deus não é macho. O homem de Deus, ele é homem de Deus, que sofre, que tem piedade, que tem compaixão. Macho devolve um soco, macho dá um empurrão, mas homem de Deus leva o empurrão, leva a bofetada e chora por aqueles que se ofenderam. É isso que Deus quer, não quer macho, não. Ele quer homem de Deus que conserva a alma do espírito. A carne está puxando você para os prazeres da carne. Eu vou falar algo aqui que eu tive uma revelação de Deus. Eu tive uma visão, um homem fazendo imoralidade sexual, e todos sabem o que eu estou falando aqui. Amém? Amém? Homem fazendo. E eu falei: Deus, o que o Senhor quer mostrar isso para mim? Eu vi ele sentado na privada ou no chuveiro fazendo aquele tipo de coisa. Falou comigo? Ele está deitando com ele mesmo. Olha que terrível. Olha que revelação que eu tive. Imagina isso, as narinas de Deus. O homem se deitando com ele mesmo. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus falou comigo: ele está deitando com ele mesmo. Réu de juízo. Nós estamos numa época que a sensualidade não tomou só os tempos. O que faz hoje? Nós estamos no paraíso. Não estamos. Eu sei que é certo que vamos ver coisas erradas, mas olha para cá, igreja. Deus está falando, e olha que Ele está falando comigo e com você. Nós estamos numa época que a igreja está tão cega que ela não entendeu ainda que quem dominou a praça, a cidade, as ruas, as casas, as padarias, onde você for, tem mulher casada e menininha nova de shortinho curto. Os demônios do short curto dominou a terra. Ou não? Criança de 12 anos com shortinho curto. Mulher casada sem vergonha, com short curto, jeans curtinho. Irmãos, há 30 anos atrás, um short curto disso era para meretrizes. Eram prostitutas que usavam esse tipo de roupa. Então o mundo caiu na prostituição. O mundo está amarrado na prostituição. Vou repetir: este mundo está afundado na prostituição, que é um pecado que Deus disse: os prostitutos não herdarão o reino de Deus. E essas moças de short curto são tristes, são depressivas, não casam. Há quanto tempo você não ouve, não recebe uma carta de convite de casamento? O diabo não está casando mais ninguém, não está deixando ninguém casar. E por que não está? Porque essa jovem que anda com shortinho curto,
ela está fogosa. E por que isso? Isso é um demônio dos últimos dias, que a pessoa não tem mais controle. Ela quer prostituir, ela quer ter orgia, ela quer se relacionar. E isso é um demônio desse século. Se o mundo está assim, as igrejas também estão assim. Então essas igrejas de jovens são as piores igrejas que existem. Aquele monte de jovem na igreja, quando a igreja está muito lotada, desconfia. Quando a igreja tem muitas visualizações no YouTube, desconfia. Porque aonde tem a verdade é bem estreita, é poucos que passam por ela. A porta é estreita, é poucas pessoas que vão estar lá. Então, por que a tua pastora não prega sobre isso? Porque o apóstolo Paulo disse para Timóteo: Timóteo, vai acontecer um tempo que eles vão levantar mestres segundo as suas consciências. Ou seja, se o pastor está em segundo casamento, ele não vai pregar contra o segundo casamento nunca. Nunca! Então ele defende aquilo que ele faz. Ele defende aquilo que ele é. Não que a Bíblia manda falar e fazer e dizer e ser. Então eu quero dizer a todos vocês que aqui se encontram: cuidado com o espírito da sensualidade. Não permita que Satanás, a pombagira, toque no seu corpo. Homens também que aqui estão, não com o bração aí aberto de bermudão na rua, seduzindo mulher com as suas pernas malhadas. Vamos guardar nosso corpo. E quem é casado aqui toma vergonha na cara. O teu corpo é da tua mulher, do teu marido, do marido da mulher. Aqui o teu corpo é para sua esposa ver nu. Não é para mulher, nem tu. Essa desencobre essas coxas é para o teu marido ver à noite na cama. Então respeita o corpo que não é seu, é do teu esposo. E teu esposo jamais queria dividir a mulher dele com alguém. E vice-versa. Então, vamos voltar a temer ao Espírito Santo. Eu estou vendo uma pomba branca muito grande aqui dentro, meus irmãos. Ela bate lá as asas, vai até lá e o bico está virando para baixo, pronto para descer e convencer almas. Aleluia! Glória a Jesus Cristo. Então, o que Deus quer, que as mulheres parem de seduzir o povo de Deus. Deus quer que essas mulheres parem de intitular sedução na igreja. Deus não quer mais mulher desfilando, sapateando com um salto alto, cascavelando, como diz a palavra de Deus. Deus quer que a igreja não tolere mais esse tipo de pecado. Deus ordena que a igreja viva em espírito e anda em espírito até a sua volta. Deus está pedindo nessa noite para que teu corpo a partir de hoje seja honrado diante de Deus e diante dos homens, para que a tua vida mude antes que seja o dia do juízo final. Pois está próximo o fim de todas as coisas. A igreja te atira, ela está para cair. E você poderia me perguntar, mas por quê? Porque Elias está saindo da caverna e está vindo diante de Israel e ainda testificando que só Jeová é Deus, que só o Senhor é Deus, que só Ele, a honra, a glória, o domínio, o poder e o respeito a tua própria. Ei, vocês homens, se uma mulher ficar nua na sua frente, rejeita, porque Deus vai levantar vocês como governador. Assim Ele fez com José. José chegou à casa de Potifar, sua esposa ficou nua querendo deitar com ele.
José negou a carne, seguiu o temor ao Senhor, e Deus o exaltou no meio de uma nação corrupta como o Egito. Então Deus vai te levantar no meio de ídolos. Rejeita as práticas da sensualidade e da prostituição. Rejeita, mulheres e homens. Vocês querem ter um contato com Deus? Sim. Querem ter um contato com o Espírito Santo? Sim. Então deixe as coisas da carne de lado. Quando você deixa a carne, o Espírito toma conta do trono. É automático. Automático. Deixou a carne, o Espírito Santo pega. Quando você começa a deixar as ações da carne, como diz em Gálatas capítulo 5, você não precisa pedir para o Espírito Santo descer. Quando você deixa a carne, quem lidera automaticamente é o Espírito. Você não precisa nem orar para Deus, agora manda o seu Espírito abandone a carne. Não, só deixa a carne para você ver quem vai habitar em você. Porque esse Espírito hoje você rejeita. Muitos de vocês que estão aqui hoje vão sair do mesmo jeito que entraram, porque não querem ser convencidos. Mas amanhã está pedindo oração, com a vida destruída. E é o que aconteceu aqui na igreja. A Bíblia menciona que Deus colocou o quê? Os seus filhos em dores. A maioria de mulheres de Porta Larga, de igreja de Porta Larga, está enferma. O que vem de mulheres da Assembleia de Deus, da Deus é Amor, porque hoje Deus é Amor é uma Porta Larga, das igrejas enfermas. Foi isso que ele disse aqui, ó, está escrito na Bíblia. Coloquei eles no leito de dores. Aonde tem o Espírito Santo não tem enfermidade. E eu provo isso na Bíblia Sagrada. Aonde tem o Espírito Santo não tem. Alguém viu algum discípulo enfermo? Porque seguia Jesus Cristo a verdade. E quando Timóteo sentiu uma dorzinha no estômago, Paulo falou: olha, toma um pouquinho de vinho que sara. Ei, igreja, por que Paulo falou tomar um pouquinho de vinho que sara? Timóteo, eu não estou aí, Jesus já subiu, mas o vinho simboliza o sangue. Pode tomar, que o sangue purifica de todo pecado. Vai te curar, o sangue de Jesus tem poder. Vai descer no estômago e vai curar. Então, essas jovens de hoje que ficam de shortinho curto na rua, vocês vão tudo é para o inferno. E os 6 homens que ficam cobiçando mulher na rua, vai tudo para o fogo eterno. Vocês não querem a verdade? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Glória a Deus. Tá, a Bíblia fala, não é eu. Deus vai condenar, não tem essa, Deus vai condenar. Deus não quer saber se é o Luizinho, se é o Zezinho. Ele não quer saber de nada. Ele vai condenar. Ele vai jogar no fogo. Só vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Alguém aqui já foi da Umbanda? Na Umbanda, para vocês agradar a pombagira, você tem que jogar um batom vermelho, champanhe, mel e roupa vermelha ou rosa choque. Vermelha é a púrpura de lida. A pombagira é um espírito de sensualidade. E ela ama mostrar coxa, mostrar corpo para derrubar homem. E esse espírito está pregando dentro dos altares. Eu vou dizer uma coisa a vocês: se preparem, o dia do juízo vem aí. E Deus não vai poupar essas coisas. Deus não quer que a igreja pareça uma prostituta. Porque, meus irmãos, para encerrar a mensagem, o Espírito Santo manda dizer assim a vocês: dá tempo de se arrepender. Aí você fala: mas essa igreja, ela faz a obra, ela é perseverante. Sim, é mesmo. Eles têm amor? Tem. Quando você chega assim na igreja de Porta Larga, aquela mulher tudo pintada fala: oi, amada, Pai do Senhor, amada. Eles têm amor. Eles perseveram? Perseveram. Tá tudo aí, tem obras? Tem obras. Vão para a rua, vai para a passeata. Hoje temos a passeata de Jesus lá no centro de São Paulo. Eles têm obras, mas eles toleram a sensualidade.
E Deus abomina essas coisas. Quando você entra numa igreja batista, eles falam: "Ô meu amado, seja bem-vindo, meu amorzinho." Mas assim que ele fala para você ser bem-vindo, eles também falam para Pombagira e a Jezabel: "Seja bem-vindo", e ainda se assenta aqui em cima do meu trono aqui, ó. "Vem aqui, Jezabel. Senta, Jezabel, aqui, ó. Senta, calma. Seu cabelo tá lindo hoje, hein, irmã? Que bênção, hein? Tá bonita para Jesus." Que dia que a Bíblia menciona que bonita para Jesus é um frisado de cabelo? Quando a Bíblia menciona que bonito para Jesus é passar uma maquiagem no rosto? Quando a Bíblia diz: "Ainda achará a mulher virtuosa", ele está falando de virtude. E você sabe o que é virtude? Poder. E sabe o que é poder? Não é cura, não é revelação. Poder é aquilo que Jesus nos deu. Poder para transformação de hábitos, poder para transformação de frutos dignos de arrependimento, de mulheres que nasceram de novo. Poder. Aleluia! É bom ouvir a verdade, sim ou não? Sim. É gostoso? É. Bom, né? É isso. É a palavra de Deus contra vocês. É a justiça desse altar contra vocês. E contra mim também. Vai viver para onde? Você vai morrer um dia. Teu corpo vai ser sepultado. E seu silicone só serviu para matar homem. Quando você morrer, esse corpão seu vai para onde? Na primeira semana, quando a pessoa é enterrada, a primeira semana, segundo a ciência, ela já começa, o corpo fica roxo, inchado, o cheiro é tão forte o cheiro, que nenhum bicho pode suportar, a não ser que quando o seu corpo estiver embaixo da sepultura, aquelas lombrigas vão estar te comendo por dentro. E são milhões delas. Só elas suportam esse cheiro. Barata não suporta. Quando o cheiro do corpo cessa, o corpo começa num estado de desintegração, os tecidos já estão mortos, a pele vai caindo. A arca dentária do teu rostinho aí, desse boquinha bonitinha, que você, ai, minha boca é linda, vai estar caindo para baixo, vai começar a se desenvolver, os ossos vão soltando da ação muscular, e as baratas vão começar a comer toda a pele que foi rejeitada, porque agora vai começar o cheiro descer. Isso chama-se estado de terceiro estágio. Quando o corpo começa esse terceiro estágio, ele já está próximo a aparecer os ossos para fora, ou seja, vai murchar. Como diz Isaías, o corpo vai murchar como uma folha caída da árvore. Quando começa a murchar o corpo, começa agora, nesse exato momento, desintegrar ossos. Os dedos podem cair, o osso do dedo, se ele estiver meio pendurado, ele pode cair. Começa a costela se abrir, e aquela mulher bonitona que tinha um silicone, ou se o ML não tirar o silicone, e se for enterrada uma mulher com silicone nos seios, aquele plástico começa a vir para fora. Olha que coisa horrível. Imagina um negócio desse. E tudo isso vai caindo, e seu corpo vai sumindo. Ao quarto mês, o teu corpo já está totalmente, pele não se acha mais, o cabelo e a arca dentária ainda continua, e as unhas, que é as últimas a perecer. Então você vai sumir. Nós falamos que nós vamos morrer, mas ao contrário, nós vamos sumir. O homem some, desaparece. E quando você chega lá, depois de 1 ano, 2 anos, o caixão já está podre. Só tem os seus ossos, o osso enfraquecido, outros até moendo já. Então, o que o coveiro vai fazer? Ele vai pegar uma pá, vai jogar teu osso no saco preto, amarrar em saco e colocar na cova para outra da sua família descer a sepultura.
Aí você me diga uma coisa, eu quero que vocês me respondam. Está chegando o teu dia. O que adiantou desobedecer a palavra de Deus? O que você levou com isso? O que você ganhou? Essa é a pergunta. Aí Deus vai arrancar o livro das obras e vai falar: viu o que esse cara viveu, como ele viveu na terra? Só matou os outros, só fez outros se perder, só falou mal dos outros. Deus vai condenar vocês. Então o apóstolo Paulo diz que todos vão prestar conta diante do tribunal de Cristo para pagar o que fez, em intermédio do corpo, ou bem ou mal. Então que essa noite nós vimos refazer a nossa mente e nosso coração e dizer: Senhor, me perdoa, me ajuda a ser um servo obediente, e não me permita tolerar a rainha Jezabel nos templos da sua casa. E quem crê nisso dá uma glória a Deus bem forte. Se levanta glorificando a Deus. Mais alto. Aramanai. Cante assim comigo, assim, ó. Deus enviou. Põe esse microfone lá. Para quê? Para me salvar. Na cruz morreu, cante. Os meus pecados, mais que o quê? Porque ele vive, cante. Posso crer? Porque ele está vivo, igreja. Temor não há. Mas eu bem sei. Cante com a alma. Está na mão de quem? Está na mão de quem? Mais alto. Que é vivo. E quando enfim, cante. E quando chegar o quê? Que a morte enfrentarei sem medo. Então eu terei o quê? Irei. Que vivo. Por quê? Cante. Eu posso crer. Por que eu posso crer? Jesus está aqui. Temor não, mas eu vencei. Que está na mão de quem? Bate palma e aplaude a Jesus. Mais forte. Se aceite um minutinho, igreja. Diga graças a Deus. Eu quero ser rápido, porque o tempo já está indo. Tá gostoso aqui dentro? Só lá dos irmãos, tá bom aqui dentro? Sabe quem protege nós? A verdade. Ela protege. A verdade é escudo e ela protege.
Quando você está num templo onde você está vendo só verdade, não tem demônio que bate de frente.